Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Opa, e aí, tudo beleza? Então, hoje o Papo com Café traz aqui a imobiliária mais nova do mercado, né? Que é a Nautilus Imobiliária, do grande Beto Fonseca e da Elaine Oliveira. Beto, como a gente conhecia das antigas, Beto Califórnia, né? Então, vocês aqui agora no mercado imobiliário, depois de tantas coisas, né? Então, sejam muito bem-vindos à bancada do Papo com Café. Obrigado, Guga. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. E vamos nessa. A gente nem esperava esse convite agora, esperava mais lá na frente. Mas é importante que seja agora, para a gente fazer um agora, e o né? depois, E mais à frente, né? Sim. O depois, porque tem muita coisa aí pela frente. Sim. Mas a gente sempre começa pedindo para que vocês se apresentem para os nossos convidados, né? Uhum. Então, começar primeiro aqui com as damas, né? Diga aí, doutora Elaine, quem é você? É potiguar? Como é que é? Conta um pouquinho da sua história aí, antes de chegar na vida profissional. Ixi, é muita história, né? Eu sou filha de cearense, então tem muita história para contar. Então, eu sou Elaine Oliveira, acabei de completar 40 anos, eu ainda não consigo dizer isso ainda. Não Se sei. acostumou aí? Ainda não me acostumei com a cidade. Mas sou uma pessoa extrovertida. Menina, né? Uma menina, né? Gostei do menina. Já ganhou ponto. Tá nova. Sempre tive um lado comercial muito aguçado desde criança. Eu era aquela criança que vendia capa de trabalho na escola. Meu avô, comerciante, e eu ficava na mercearia com ele. Ele tinha mercearia naquela época, né? E eu ficava com ele e a pessoa ia comprar o pão e eu dizia, e você não vai levar o ovo, não? É só pão hoje mesmo, é? E o leite? Né? E meu avô olhava para mim e dizia, isso não é normal, né? Então, eu sempre tive essa veia para gostar de atender. Na verdade, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que eu gosto realmente de pessoas, de relacionar, de conversar, de falar. Me coloco atrás de um computador, você me mata. Eu sei que na função de gestora a gente precisa. Mas o que eu gosto mesmo é de estar com pessoas, de conversar, então de tá no lugar certo, relacionamento. Exatamente, né? Isso. Mas eu vou confessar a você, eu fiz 56 anos semana passada, né? E eu olho pro espelho e não me vejo com 56 anos. Porque quando eu era moleque e olhava uma pessoa com 50 anos, o cara tava sentado numa cadeira de balanço, não era, Beto? Isso. Né? Ali na cidade, na Felipe Camarão, a No gente grande viu muita, ponto. né? Viu muita gente ali sentada na cadeira de balanço. No ponto do cafezinho que No tem ali. ponto- Café São E Brás, foi se não onde, me engano. foi onde eu me no apaixonei Mirim pelo também café. Café São Luís. Era o São Luís, Café não era São Brás, em não, frente era a São Lobrais. Luís. Exatamente. Ainda tem lá, né? Meu avô era político e ali era O ponto de encontro da nata a mídia social, né? A internet da época era ali. Ali você sabia tudo. todas as notícias. Todas as notícias. Né? Todas as fofocas. Todas as fofocas. Mas conta aí, Beto. Quem Então, é? Beto esse Fonseca, Beto Fonseca? natural de Natal, né? Nascido e criado, exceto um tempo que eu passei fora, nos Estados Unidos, mas a vida toda foi aqui em Natal. Quase 60 anos. Mas tá bem, É, tá? muita É gente água diz, pô, salgada. é água Quem pega salgada. onda. É, água Beto é um salgada. grande surfista. Viu? Água salgada na veia, né, Né? Guga?
Aí É, parece são bons que demais. mantém a gente um pouco mais jovem. Mas é isso, casado, um filho, pai de Matheus, 23 anos. E é isso. Pô, lembro de Beto, ali na padaria Cian, né? Sim. Meu avô morava na Felipe Camarão, que era quase de frente à padaria. E muitas histórias ali no centro da cidade, né? Como mudou Era o a point nossa da cidade, né? Totalmente. Era o point, né? Hoje você vê, é uma pena, eu passo ali e vejo a cidade abandonada. Até hoje, Absurdo. me remete à infância, quando eu vou no centro, porque tudo era no centro, né? Comprar roupa, e tinha que lanchar na padaria esse ano. Assim, eu lembro do cheiro do pão. Eu Uma coisa também, que tá e até muito, hoje eu vou lá. tá muito marcante na minha cabeça. O cheiro do pão e o barulho da escola de datilografia que tinha Date rápido. mais na frente. Você Chamava-se lembra? Date rápido. Que a rua era larga e ficava mais estreitinha, exatamente. Por trás do SIC. Exatamente. Né? Né? Por trás do SIC. O meu curso de datilografia foi feito lá. Meu Deus, Tec, assim tec, a gente tec, denuncia tec. as idades mesmo, viu? Não tem como negar, Mas, né, Elaine? mas assim, o Mas mercado, datilografia eu não peguei, não. Viu? o mercado mudou muito. A gente vê isso, ó. Por exemplo, existiu um consumo ali na cidade, né? Por exemplo, Manchete Calçados. A gente ia uma vez, 2 vezes por ano na Manchete Calçados comprar os calçados do final do ano e os calçados da escola, Das férias. né? É. Era mais Das ou menos férias. isso. Mas o dinheiro circulava aqui. Hoje a gente compra na internet, né? Compra na internet e vai buscar só lá na Centauro. E o dinheiro não fica mais aqui. Então, assim, descentralizou. O mundo mudou completamente. É. Né? Globalizou, né? Globalizou. Então, assim, hoje a gente não sabe mais quem é o dono do dinheiro. Isso. E nosso mercado imobiliário, ele talvez seja o mercado ainda mais tradicional e que a gente mantém o dinheiro Localmente. local. Né? Se a gente for parar para Verdade. ver todos os outros segmentos, o mercado imobiliário ainda tem essa força. E eu acho que é isso que faz com que ele seja diferente. Né? E aí vocês navegaram por várias outras áreas. Só para conhecer um pouquinho mais de vocês, assim, quais foram essas... A esses padaria mares. Cian, você acabou de falar e mencionar, né? Acho que foi o início de tudo. Para dizer que não foi o início, para mim, eu fui professor de inglês, da cultura inglesa. Cultura inglesa. Recém-chegado dos Estados Unidos e tal, fiz intercâmbio e aí fui convidado para ser professor lá. Acho que eu passei uns 2 anos. Em seguida, fui para a padaria. E acho que a padaria foi assim a escola inicial de todo mundo lá de casa. Todo mundo, de uma certa forma, passou pela padaria. E aquele varejozinho ali. Lá na sua casa, você, Toninho, a Mauri... que é o mais velho, que hoje está trabalhando com camarão. É o cassinocultor, né, que chama. Aham. Aí, na sequência, vem eu, a Mauri e Michele. Então, o início de tudo foi a padaria Cian. E papai tinha um escritório de representação comercial na Ribeira. E eu acho que o maior, ou pelo menos o mais conhecido produto que ele tinha era Garoto. Pastilhas Garoto. Caramba. Aí todo mundo passou por lá um pouquinho também. E aí foi quando a Mauri começou a pensar de fazer uma coisa diferente. Aí veio a Tolly. E aí ele deu início, depois chamou a Michele. E quando foi para inaugurar a 5ª loja, Shopping Center Recife, ele me chamou. Aí pronto. De lá, eu acho que até a gente chegou na loja número 40, por Acho aí. que Shopping Center Recife, eu estava em Recife ainda. Nessa época. 90 e... Foi 98. 98. 97, 98, por aí. Isso. Exatamente. Aí logo em seguida, 8 meses depois, veio o Tacaruna. Entre a abertura do Shopping Center Recife e Tacaruna foi assim, porque explodiu, né? de Eu abri vendas. Recife, Tacaruna e Guararapes. E Shopping Guararapes, pronto. Aí a 7ª loja já foi João Pessoa, enfim. Aí daí por diante foi uma atrás da outra. E depois de um bom tempo eu resolvi sair da sociedade, né, e comecei a construir casas, isso 2011, 2012, por aí. Até 2015 veio aquela recessão, veio aquele do Casa governo que padrão, Dilma. Beto? Que padrão de casa? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Sim, Tava no Extremóis. auge, né? Extremóis Tava não no tinha auge, nem tava no o auge, que tem Extremóis. hoje. E O Beto que começou. Barreto Júnior nem existia naquela época, né? Que hoje Era Beto Júnior, era Beto Júnior. Beto Júnior, né?
Barreto, hoje a gente falava, hoje eu estava conversando com um empreendedor e falando sobre Barreto, né? Que é um grande case do mercado imobiliário potiguar. O cara é surreal, a velocidade que ele imprime. É impressionante. E Elaine? Mas ele ainda não terminou não a parte dele. Não, eu sei que o podcast não dá certo não. Vamos fazer um ping-pong. Porque ficar falando sozinho. Um episódio não dá não. É muita coisa. Aí é história. Tem história Verdade. Por isso que assim, tem que ser no comecinho de vocês, entendeu? Porque aí vão ter outras histórias mais na frente aí, para vocês virem aqui na bancada contar com a gente. Eu comecei a minha vida profissional mesmo, né? Porque eu já vendia tudo sem imaginar, no shopping, né? Loja do shopping, na Movimento. E Michele, que era irmã de Beto, era minha cliente lá e me levou para a Tolly. E eu comecei a minha vida profissional na Tolly. A Tolly, ela formava os profissionais e forma até hoje de uma forma... Eu digo a todo mundo que foi minha faculdade, foi tudo que eu tive e tudo que eu conquistei. Minha primeira casa, meu primeiro carro, foi através deles, com o meu trabalho, mas através deles. Eles são pessoas que incentivam, que treinam, que capacitam. E sempre deu muito certo estar perto deles. E lá, Beto estava, né? A gente trabalhou muitos anos juntos. Beto foi para os Estados Unidos. Eu continuei na Tolly. Foram 10 anos de Tolly. A gente formou equipes de franqueados, recebeu as franquias, virou tudo franquia, porque uma gerente pedia demissão em Manaus, até a supervisora chegar lá, o mundo tinha caído. Então, foi quando eles viram a possibilidade de franquear. A gente formou o projeto da loja modelo. Isso foi... a primeira loja de shopping com copeiras, servindo champanhe, cappuccino. A primeira loja, eles sempre foram pioneiros em relacionamento e em tudo diferente, né? Toda semana chegava novidade, então a gente tinha um público aqui de Natal que até hoje é fã de Tolly, né? Só veste Tolly. E mesmo chegando as de fora, as grandonas, quando chegou a Zara, a Tolly não caiu nunca, né? Então... É porque, assim, vocês, além de estarem aqui, né? Foi uma moda que a gente diz assim, na construção, a gente diz, tropicalizou. Então, assim, você colocou o DNA de Natal, né? Então, entende assim, a mulher é mais fácil. Se vocês não quiseram colocar na Tolly uma moda paulista. Lógico que São Paulo dita a moda e dita tudo do Brasil, mas assim... Vocês tinham DNA potiguar, né? Então isso foi uma referência. E era isso que vendia, né? Além de chegar a mercadoria toda semana, na época que não tinha internet, que estava começando a primeira loja online da Tolly, enfim. Então eles sempre foram muito visionários. A Mauri e os meninos sempre estiveram à frente de buscar novidades, saía lá, trazia para cá e a gente estourava. Vocês conseguiram algo, se a gente for analisar assim, a Tolly conseguiu ser uma marca que tinha o sentimento de pertencimento ao povo potiguar. Sim. Né? Tinha esse orgulho, porque a gente não tem muito disso. Desde da Segunda Guerra, o natalense ele tem uma característica assim, muito de valorizar muito o que é de fora. Né? E assim, sempre é novidade, sempre qualquer novidade. Mas a Tolly virou uma marca daqui, assim, as pessoas dizem assim, poxa, é daqui essa marca. É igual o Nordestão, né? Exatamente. Não, e enquanto franquia, o fluxo sempre foi do sul para o norte, nordeste. E não o inverso. Tá? É tanto que, de uma certa forma, a gente esbarrou um pouco nessa coisa de expandir muito para o sul. E a gente viu que não era o nosso DNA. Até porque o produto que a gente sempre fez, ele era muito com o nosso clima tropical. Então, por isso que no Norte e Nordeste a gente expandiu super bem. Né? Então, foi meio que uma barreira natural. A gente mesmo não quis ultrapassar essa barreira. Sabe? A gente nota essa coisa no DNA, na configuração. Mas eu vou trazer agora para a gente aqui a Finger House Ponta Negra, né? É a nossa parceira que traz aqui para a gente móveis planejados. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aí. A gente vai soltar agora, total, ou vai soltar? Então solta. Oi, aqui agora no novo centro administrativo da Finger, em Sarandi, Rio Grande do Sul. A gente tem um prazer enorme em ver as novidades de uma história que começa, no meu caso, desde 2009 até 2025, as inovações, as novidades e a alta preocupação com tecnologia e segurança que a Finger nos proporciona.
No início de showroom, vocês veem aqui tudo em obras ainda, tudo por acabar. Mas olha só, o que a gente vai poder trabalhar com nossos consumidores e vocês vão usufruir dos nossos projetos. Sistemas de aberturas diferenciados, formas articuladas e diferenciadas de abrir e muitas opções de cores, ferragens e de segurança técnica para vocês. É a Finger House Ponta Negra fazendo o melhor por seus clientes. Finger House Ponta Negra, o Carlo tá lá pronto para te receber. Se você está reformando tua casa, está construindo tua casa, vai lá e você vai ver assim, poxa, é incrível, tecnologia alemã, preços extremamente competitivos e uma equipe show. Se você tem seu arquiteto ou não, leva teu cliente lá, que você vai ser muito bem atendido. A equipe do Carlo, e o Carlo que virou nosso parceiro também. Carlo hoje é corretor, recebeu o Cresce agora recentemente, né? Parabéns aí o Carlo, porque ele disse, pô, a gente tem tanta demanda e acaba se envolvendo diretamente com isso. Bem, a gente já navegou aí por alguns campos interessantes, né? Mas, Elaine, eu queria só fazer a gente, no off, a gente estava conversando um pouquinho aqui, que você trabalhou numa empresa de gestão de pessoas, né? E que tem também aí uma relação com um livro muito famoso, né? Conta aí um pouquinho pra gente essa história aí. Quando eu resolvi sair da Tolly, eu já estava envolvida na parte de gestão, até porque a gente geria junto com eles, a gente formava pessoas, e eu vi que chegou a hora de... Eu me encontrei na formação de pessoas e tornar pessoas melhores do que elas são. E aí eu fui convidada para fazer parte da Dale Carnegie, que é a maior empresa de treinamentos de empresários e gestores do mundo. Ela tem, acho que 110 anos no mercado. Hoje existe uma academia corporativa em Nova York só melhorando esse treinamento, que é conhecidíssimo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse treinamento existia aqui, eu fiz através da Tolly, como eu falei, eles capacitavam bastante a gente. E quando eu saí, o franqueado da Dale Carnegie Natal, eu fiquei de olho em você desde quando você fez o treinamento. E me chamou para participar, a princípio, no comercial. E aí, com um mês, eu já estava envolvida no treinamento. Ele me viu com potencial e eu comecei a ser treinada para ser trainer dessa empresa. E foi... pronto, se a Tolly foi a faculdade, lá foi a pós-graduação, porque você sentar com o empresário e dizer, está preparado para quebrar a sua empresa e falar para a sua família que a culpa foi sua, por incompetência sua? Porque a maioria dos gestores coloca a culpa na equipe, no mercado, até ele olhar para ele e dizer, eu preciso mudar para que a minha equipe veja e siga pela minha liderança. Era isso que eu fazia. Isso é uma dificuldade gigantesca e a gente vê em todas as áreas, né? Qualquer segmento. Tanto é que esse treinamento é para qualquer segmento. Se juntavam 30 empresários de Natal em uma sala, uma vez por semana, para praticar essas ferramentas, planejar como ia fazer no seu negócio e não tinha como não trazer resultado. Então, o ROI dele era absurdo e ele, assim, até hoje, né? Acho que é o mais funcional de todos os treinamentos que eu já vi, mastermind que participei, porque essa foi uma área que eu sempre gostei. Coach, que quando explodiu o coach, né, a gente fazia tudo que estava ali. Mas o que mais eu vi e vejo funcionar, a Dale Carnegie, ele é prático. Ele é para você porque você recebe a ferramenta, você treina e você pratica e traz o resultado. É impossível não trazer um resultado. Aí Beto disse, vou num novo projeto e não vou deixar você sair de perto, né? Já segurou. Não, e foi interessante que eu estava voltando, né, dessa temporada que eu passei nos Estados Unidos, e eu digo, pô, eu vou fazer o quê? Depois desse tempo fora. E aí eu digo, quer saber? Eu vou atrás de uma franquia que eu não estou muito afim de inventar a roda, de começar um negócio do zero e tal. Sempre fui um entusiasta de franquia, até não fosse isso a gente não teria franqueado a Tolly. E me lembrei de Elaine. Elaine, está fazendo o quê? Ela disse, olha, aí ela contou um pouco dessa passagem dela pela Dale Carnegie, mas todo bobeira. Eu digo, você estava de bobeira. Mais ou menos, eu já estava recebendo o certificado para ser trainer. Mas, enfim, ela... Me diga aí melhor, você que
Como é que foi isso? Ah, meu filho, foi toda uma oração, né? Porque a gente, quando coloca Deus em tudo, dá certo. Importante demais. Ele é quem sabe das coisas. Exatamente. E eu fiz uma carta para Deus, dizendo: Deus, olha, se for para mim trabalhar com o Beto de novo, ele vai trazer a proposta para mim assim, 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 assim. E quando a gente sentou na mesa, parecia que ele estava lendo minha carta. E aí a gente iniciou essa nova etapa, que foi a Super Estágios, que é a maior agência de intermediário de estagiários do Brasil. A gente entrou nessa franquia sem saber de nada. Porque pensa que em dois doidos, que a gente vem de um mercado totalmente diferente, mas que isso é desafio é com a gente mesmo. Tá? Gestão a gente sabe. Né? A gente precisa saber o negócio. E aí, quando ele foi para a feira de franquias, que ele voltou, eu comprei a Super Estágios. E eu digo, eu não sei nada de estágio, a gente teve que aprender do zero. Mas aí, como tudo no Rio Grande do Norte tem sempre uma brechinha, a gente percebeu que o estado do Rio Grande do Norte era o mais rigoroso em relação à lei do estágio e o mais deficiente nesse serviço. Porque só existiam ONGs que faziam esse trabalho da gente. Nós seríamos a primeira privada. Tem o Ivaldo Lloyd, IEL né? e Tem IEL, o né? CIE, exatamente. São- E isso que ela está dizendo, Guga, é tão interessante porque eu não sabia que tinha havido um tempo, sei lá, 1 ano ou 2 antes da gente entrar nos superestágios, uma fiscalização enorme do Ministério do Trabalho, né? Porque a lei do estágio ela difere completamente da CLT. Ela tem a lei própria dela, mas, enfim, parece que a coisa estava um pouco relaxada e Cada um fazia do seu jeito, né? várias empresas foram E é uma autuadas. lei interpretativa, né? Aí Com eu cada disse, fiscal. estamos lascados. Porque as grandes empresas deixaram de contratar estagiário por conta Porque dessa assim, autuação. passou a ser um problema, né? Em vez de uma Passou solução. a Mas ser porque um a problema. própria empresa, em vez de contratar da maneira correta, botava 10 estagiários para fazer 10. Sem estar regularizado, sem a Isso, documentação isso, necessária, entendeu? Aí, num primeiro instante, eu digo, pô, estamos Era só o pagar menos, né? É. Era só o pagar menos. Era só o pagamento. Eu digo, como é que a gente vai entrar nesse mercado? Pelo amor de Deus. Então, isso acabou virando uma oportunidade. Foi uma virada de chave. Né? Bacana. Porque se a gente chegou todo organizado, vendendo um produto, um serviço, na verdade, bem feito, foi só uma questão de tempo até a gente convencer os empresários a retornarem com seus programas de estágios. E assim aconteceu. Foi Né? sucesso. Nós passamos a ser praticamente, o que é uma franquia que tinha quase 100 unidades, a gente passou top 5 logo no terceiro ano, eu acho. Sim. E a gente estava prestes a ser o número 1 já. Íamos finalizar o ano com o primeiro lugar no Finalizar Brasil. o ano passado em primeiro lugar do Brasil. Mas aí a gente resolveu deixar de lado algumas poucas divergências com o franqueador, né, que eu achei que não foi muito legal. Não quero entrar em muito detalhe aqui, porque não veio o Mas caso. sempre foi um medo meu de entrar numa franquia, foi sempre essa relação. Isso. Que é difícil. É complicado. É complicado. Mas aí varia muito de franquia para franquia. Sim, não dá lógico. para generalizar. Né? É perfil comportamental em tudo. Hoje em dia, tudo é perfil comportamental. Então, a franquia tem um excelente... Assim, na verdade, nós criamos um modelo de gestão dentro da franquia. Tanto é que os franqueados vinham para cá para a gente dizer como é que a gente fazia. O que era da franquia? O sistema. Sim. O jeito de fazer, nós era nosso. criamos Nosso DNA. O próprio Ministério Público, ele dizia assim, faça com superestágios, que é correta, porque a gente fazia de forma correta. Então, a empresa se sentir segura em ter o estagiário, formar aquele jovem para receber esse talento e ele crescer na empresa com tudo legalizado. Isso foi um sucesso, assim, né? Para a gente. Empresas como Nordestão, grandes, médias, pequenas, de todos os DNA. segmentos, a gente não tinha escolhia o cliente, né? E chegou o ponto da gente, faz o certo, a gente começou a escolher o cliente que fazia o certo. O que queria fazer errado, só substituir mão de obra, a gente, por aqui a gente não vai porque a gente tem um nome a zelar, e isso foi um estouro, né, para as instituições de ensino. Até hoje, eu não fazia mais nem prospecção. Até hoje, entram clientes querendo contratar estagiário com a gente. Aí eu passo, né, a demanda, porque isso, para mim, é o reconhecimento que a franqueadora não teve, nós tivemos com o mercado. O próprio mercado disse, para onde vocês forem, a gente vai com vocês. E aí veio
o colibri e pousou no ombro de vocês. Exatamente. Exatamente. Como foi Como eu tinha essa experiência da construção civil, né, eu sempre fiquei de olho nesse mercado imobiliário como um todo, né? Aí ela chegava para mim e dizia assim: Beto, vamos vender uma coisa grande, porque essa coisa de vender curso, de vender roupa, de vender o varejinho, aquela coisa. Eu digo: Elaine, só tem uma coisa que a gente pode fazer, que é grande, certo? É o mercado imobiliário. Não, pelo amor de Deus, é muito complexo, é muito isso. Eu digo: não, vamos meter a cara, vamos fazer. Ela disse: olha, se você for, eu vou. Eu digo: vamos junto, a gente sempre, né? Fez tudo muito certo. Tivemos sempre essa conduta e essa maneira de trabalhar. Eu digo, muda o produto, mas a maneira de fazer Exato. é sempre a mesma. Ou seja produto, seja serviço. E vocês são a pessoas gente bem tem- relacionadas, que é a base do mercado imobiliário é relacionamento, né? Então, assim, Isso. não tem como dar errado. A não Amém. ser que trabalhe errado. É verdade. É isso aí. E- Esse é o nosso pensamento. E foi isso que fez a gente... Primeiro que quando a gente decidiu, a gente mergulhou no mercado imobiliário e estudar tudo. A gente visitou franquias, a gente foi para outros estados. Então, não é doido que começaram nada do zero. Não, a gente fez a nossa parte de estudar. E assim como todo o mercado, a gente busca se encaixar. Vai ter o cliente para todo mundo. A verdade é essa. Só que a gente vai encontrar o nosso cliente. E qual é o nosso cliente? Que gosta do nosso jeito de trabalhar. Com tudo muito certo, com tudo muito bem feito, com tudo dentro da lei, tudo certinho. Claro que vai ter para todo o público, mas a gente quer trabalhar dessa maneira como a gente sempre fez. Com relacionamento. E aí começamos a estudar e a gente pensou, né? A gente sempre teve muito esse olhar para treinamentos, consultoria, pegar os melhores do mercado para estar com a gente, conversar com vocês do mercado, onde é que a gente visitou, acho que a gente já visitou todas as construtoras. Antes de abrir tudo, a gente conversou com muita gente, se Conhecer mesmo. apresentou. Fizemos um dever de casa muito bem feito, eu diria, sabe, Guga? Foram A 6 gente meses, mais de 6 meses de estudo, a gente né? procurou conhecer praticamente todas as incorporadoras e construtoras e, sabe, nos apresentamos. Entender a dor de cada um. Entender a dor de cada um. A gente entendeu também que essa régua de entrada, ela é, infelizmente, É o relativamente mercado. baixa para você ser um corretor. E eu digo: não, vamos elevar essa régua aí cada vez mais, né? Importante Vamos isso. ajudar os que fazem bem feito, os que trabalham de forma correta, a fazer com que o mercado imobiliário, a gente ficou impressionado quando a gente foi em Fortaleza. João outro Pessoa, mercado. gente, Fortaleza João é uma- Pessoa, a O 2 mercado horas de Fortaleza daqui, me deixou assim, de boca aberta. quase que ele virava cearense. Chega tanto. Mas na época a gente estava conversando com a Lopes, né? Uma grande empresa. Com a grande empresa, inclusive eu me aconselhei com alguns colegas aqui, né? Ricardo Abreu, amigo de infância, Roberto Pérez, né? Os meninos, e todos eles me aconselharam a: não, você não precisa. Pode ser que no início seja importante, Sim, porque mas ela dá uma estrutura. dá uma estrutura, já uma base, É. né? Mas do meio para o final você vai ver que não vale a pena você deixar um percentual com eles lá. Mas uma coisa me chamou a atenção: a unidade Fortaleza é uma das maiores da rede, né? E coincidentemente, na semana que nós estávamos lá, a gente foi convidado para um evento que eles fazem uma vez por mês, que eles chamam de Flash imobiliário. Flash imobiliário. Eu nunca vou esquecer. O Ricardo... Qual é o nome dele lá, meu Deus? Ricardo Bezerra. Isso. Ele, uma vez por mês, ele reúne a nata do mercado imobiliário É. para poder passar os dados do mercado do mês anterior. Mas a nata das Das as construtoras. construtores. Sim, sim, Eles sim. chamam Das os construtoras. donos das construtoras numa sala. E a inteligência de mercado dele com BI Isso. pega todas as Eu já todas tive a as oportunidade de ver tabelas. um material de apresentação de um flash. Rapaz, Sim. é É impressionante. E a gente foi na virada do ano, a gente pegou o balanço. O balanço de virada do ano 2025, 2024 para 2025. Tá? E você, Guga, que está nesse mercado há muito tempo, Natal precisa disso. Precisa. A gente tem feito a gente tem uma parceria com a Brain, né, que está monitorando o mercado. Hoje
talvez a gente tenha, poucas pessoas têm, a gente tem esse extrato, né? E a gente tem colocado, a cada 3 meses, a gente faz uma rodada aqui, e já veio o pessoal da Tavares de Melo, de Pernambuco, para cá, para a gente fazer a apresentação. Legal. Porque a gente tem muito essa carência da informação. Sim. Um determinado momento, o mercado de Natal ele queria guardar em segredo, então as consultoras não abriam, né? E agora, com o Sérgio Azevedo no Sinduscom, ele contratou a Brain para fazer o monitoramento do mercado Show. Natal e tal. Então, assim, a gente começou a ter mais informação. Sim. Né? A gente já tem a informação do mercado de lançamentos, Sim. Ok. né? E a gente não tem ainda do mercado de avulso. Uhum. Porque ainda está muito fechado isso. A gente está tentando, junto com os cartórios, para que eles passem esse mapa do que aconteceu, até para que a gente crie um banco de dados de avaliação, que é um sonho Com certeza. ter isso. Nossa, Porque assim, a gente tem um banco de dados de oferta, isso. que é diferente do realizado. O que realmente aconteceu. O que aconteceu. Então, assim, antigamente. Os cartórios têm essa informação. Antigamente isso era difícil fazer no cartório, por quê? Porque existia uma prática de se vender por um preço e se formalizar por outro, que hoje não existe mais. Né? Então, seria fundamental. Hoje, eu até estava nessa reunião dizendo assim, poxa, precisa estar todo mundo na mesma mesa. Sim. E tratando essas coisas, porque assim, é muito importante. Vai lançar um empreendimento. Se eu tenho uma referência do que está acontecendo com o mercado, eu vou ser mais assertivo. Sim. Né? É, e a gente precisa também... se unir mais dessa coisa de dizer, ei, vamos lançar aqui, vamos vender tudo. Né? Olha, o natalense, o mercado imobiliário de Natal, do Rio Grande do Norte, precisa descobrir que isso é positivo e é um ganha-ganha. Ninguém perde, todo mundo sai ganhando. Tu chega em João Pessoa, É se outra- for lá no mercado. outra realidade. Aí, o que é que acontece? Tu vai visitar um empreendimento lá da Setai. Aí tu chega lá, conversa com o pessoal. Aí quando você vai saindo, ele fez, cara, tu viu o empreendimento da EMA? Cara, tá do caramba, vai lá dar uma olhada. Aí você vai no empreendimento da EMA. Chega na EMA, eu quero... Tu já viu o da Setai e o do fulaninho? Aí tu, pô... Ou seja, há uma união, não é? Há Existe essa troca. E é importante saudável. demais. É muito importante. Então, assim, quando a gente vê o mercado imobiliário potiguar com o Ricardo Abreu, com o Caio Fernandes, com a Imob, Valdomiro, com Milena Delgado, com vocês, a gente começa a ver uma formação diferente. Certo? E fazendo um parênteses aí sobre a Lopes, em 2000 e alguma coisa, eu acho, eu fui a São Paulo. Eu conheci uma empresa chamada Maber, do Marcelo. E o Marcelo contou a história dele rapidinho. Ele era um cara de tecnologia, vendeu o site que ele tinha desenvolvido, ficou muito bem, ele já era bem, ficou melhor ainda. Okay. E disse, cara, eu quero comprar um imóvel. Vamos lá, 5 milhões de reais. Era o apartamento que ele imaginava. E ele começou a chamar corretores. Eles, cara, chegava o cara aqui, que eu olhava para ele e dizia, como é que eu posso botar 5 milhões na mão dele? Não confio. Né? Isso São Paulo. Sim. Imagina. Isso São Paulo. Aí ele fez, vou montar aqui um programa e vou contratar estagiárias de arquitetura. E disse, cara, meu bairro é esse. Eu quero que vocês mapeiem, visitem todos os prédios. Eu quero a planta de todo o prédio. Eu quero decidir, quero escolher a partir daí. Quando ele viu, ele estava com um banco de dados gigante. Eita. Rapaz, diga aí. Aí ele fez, cara, vou montar uma imobiliária. Que sacada, hein? Aí ele montou uma imobiliária. E aí os corretores dele tinham que ter, no mínimo, mais uma formação. Advogado, Sim. né, Sim. administrador e tal. Então, assim, tinha sempre essa nuance. E extremamente tecnológica a empresa dele. Até por ser em São Paulo, ele nichou. À época, ele só vendia imóveis acima de 500 mil, como se fosse hoje, aqui para Natal, a partir de 1,5 milhão. Né? O ticket médio dele só trabalha a partir disso. E foi quando eu conheci Multipropriedade, que ele estava lançando um empreendimento da Queiroz Galvão, na Bahia. E ele fez, eu tenho a menina que vai fazer a avaliação vai com uma treina eletrônica. Eu vim de São Paulo todo equipado, né? Hoje ele é Lopes. É Maber Lopes, né? E eu fiquei impressionado com
com a imobiliária e com a visão dele. O cliente chegava, olhava o imóvel, fazia um tour virtual com o imóvel lá no escritório dele. O cliente dele atendia no máximo 2 pessoas por dia. Então tinha todo um regramento, porque assim, não dava para ser diferente. E o nível era Altíssimo. alto. Eu vim com muita ideia, lógico, o nosso mercado não cabia ainda Tudo isso. esse nicho específico, dizer assim, eu só vou trabalhar assim, eu só vou trabalhar aqui, porque são mercados distintos. Totalmente. Mas eu fiquei assim apaixonado pela história dele e pela estrutura que ele montou, né? Uma casa fantástica e com um conceito muito simples, mas ele sabia exatamente como é que tinha que ser. Aí quando eu vejo em Natal isso acontecendo, né? Eu fico muito feliz, cara. Muito feliz. Legal. E tem E mais. ele tinha essa informação, ele tinha E que ano foi tudo. esse? Acho que, Foi- cara, eu sou péssimo para lembrar datas, assim. Mas foi quando eu voltei de Recife, acho que foi 2002, eu acho. Ah, tá. Então, pô, estamos falando de muito tempo atrás. 20 anos atrás, 20 e poucos anos Imagine atrás, entendeu? como Não, ele não está tinha- agora. A gente para pensar nisso, né? Então, assim, ele é... Depois você procura Maber Lopes, procurar. né? Que é uma empresa Show. muito bacana, muito bacana. E o mais legal lá desse flash imobiliário é esse lado da vaidade de esconder dados não existe lá, né? Porque aí ele faz o balanço e coloca como é que está o estoque de cada bairro e ele é um terrenista, certo? Estoque de cada bairro. Ele lá, isso foi novembro? Foi dezembro, não, foi em janeiro desse ano. Foi. Foi em Ele janeiro disse o desse quê? ano. Ele disse, esse ano vai sobressair minha casa, minha vida. É o que vai salvar o mercado. Quem não estiver trabalhando com Minha Casa Minha Vida, Tá fora. tá fora. Mas é o que a gente está dizendo assim, o médio tá doido para comprar, mas não tem crédito. Exatamente. E aí, O alto padrão porque você acha continua que comprando normalmente. É. E o governo incentivando aqui na base, ó, metendo então, dinheiro as no Minha Casa Minha Vida. construtoras estão indo também fazer algum produto, você já viu algumas aí, que vai atender esse público, Minha Casa Minha Vida. Eu vou chamar aqui a Facilitar, que é uma parceira nossa que trabalha com a parte de aprovação de crédito. E aí eu vou trazer um dado bem interessante. Solta aí pra gente, Facilitar. Você sabia que tem como comprar o terreno e construir sua casa através de um único financiamento? Através da modalidade de aquisição de terreno e construção, a Caixa liquida o saldo devedor do seu lote e financia sua obra, gerando uma economia de até 30%, levando em consideração a casa pronta. A Facilitar é especialista nessa modalidade de financiamento e esse processo é mais simples do que você imagina. Quer saber mais? Fala com a Facilitar. Então, a equipe do Ricardo Torres está pronta para te atender. Ele é o maior especialista na aquisição e construção. É uma forma incrível de você construir sua casa, né, com financiamento, com condições muito interessantes. Você vai comprar uma casa na aquisição e construção cerca de 30% mais barato do que ela está pronta no mercado. Então, não perca tempo e ter o financiamento. Vai lá que Ricardo Torres é fera, consegue fazer aí de maneira incrível. A gente está falando aqui de uma situação que vocês trouxeram, Minha Casa Minha Vida e tal, falaram isso, e eu fiz um texto essa semana passada, falando sobre a Caixa Econômica não quer que você more em Natal. Aí Sim. todo mundo assim, por quê? Por quê? Por quê? Poxa, no Minha Casa Minha Vida, certo? Existe uma caixa preta da avaliação. Eu estou dizendo assim porque eu já falei com o superintendente da Caixa dessa forma. Ó, isso é uma caixa preta. A empresa vem, faz um planejamento para lançar o Minha Casa Minha Vida em Natal, faz pesquisa, faz estudo, faz orçamento e diz que tem que vender um apartamento por 180 mil. Né? Ok, O mercado isso. paga, todo mundo paga. Aí vocês chegam e dizem que o apartamento vale 160. Aí, amigo. E aí, como é que o cara vai viabilizar? Aí, essa mesma empresa, se ela oferecer o terreno, um projeto em Extremóis, o mesmo projeto, você vai avaliar por 160 mil. Como pode? Se eu tenho os custos diferentes em Natal, Sim. de aprovação, de Isso. terreno, de tudo isso. Outra realidade. Natal foi a única cidade, a única capital no Brasil que perdeu população. Ah, mas as outras cidades ganharam. Pô, não, maravilha.
Extremóis, São Gonçalo, Macaíba, Parnamirim. todo mundo precisa ganhar, certo? Mas a gente não precisaria perder. Isso. Para que uma ganhe, não necessariamente a outra tem que perder. Né? Exatamente. E aí outra coisa, não, mas é porque as pessoas que escolheram. Não, as pessoas não escolheram ir Não para tiveram Extremóis. opção. Não É tiveram verdade. opção. É verdade. diferente. E aí eu tenho uma coisa que é... Até a gente fez uma provocação a alguns vereadores para que comecem a conversar com a gente sobre isso também, porque eu tenho a Cidade Alta, eu tenho o Alecrim Perfeito. e eu tenho a Ribeira, com bairros que precisam voltar a ter vida. Sim. A gente já perdeu a Ribeira, já perdeu o centro e estamos na iminência de perder o Alecrim, Sim. porque ele vem diminuindo a cada dia. Uhum. É. O bairro, para sobreviver, ele precisa de ocupação durante o dia, trabalho, né? Comércio Isso. e precisa de moradia à vida. noite. O Alecrim das 5 horas da tarde acabou. Fecha tudo. Fecha absolutamente tudo. E as pessoas vão saindo. Né? Então, assim, como a gente tem essas áreas, muita gente diz assim, mas eu não tenho onde construir Natal, Natal não tem mais área. Tem muita área. Tem. Muita área. Estava há pouco conversando com uma amiga dizendo, moxa, mas você quer que o centro da cidade vire popular? Não, não é virar popular, mas é eu ter preços competitivos, né? Preços acessíveis para a população. Porque assim, Natal tem 1 milhão de habitantes. Não é todo mundo que pode pagar 30 mil reais por mês de parcela, né? Que são os condomínios fechados. É um nicho, é um mercado, Muito e específico. maravilha que ele exista. Mas quanto da população pode pagar? Mas um imóvel de 300 mil, de 200 mil? Pode ser. Com certeza. Outra coisa, a gente tem várias prédios inacabados em Natal que foram abandonados. Sim. E que a prefeitura poderia chegar e dizer assim, cara, construtor, você tem um prazo para assumir. Se em tantos meses você não assumir, a gente pega esse prédio, entrega uma construtora, ela termina e vai vender pelo Minha Casa Minha Vida. A gente tem um prédio aqui na rua Mossoró, que cabe muito bem, apartamento de 50 e poucos metros quadrados. Se a construtora for lá, ela Tem consegue vários. terminar e consegue vender a 180, 200 mil reais, 300 mil reais. Exatamente. E Então, eu traz vou- vida para a cidade, Traz né? vida, eu esse volto a cemitério ter de imóveis abandonados. isso, né? Porque assim, a classe média, se a gente olhar, tem uma demanda gigantesca. Verdade. Todo mundo quer comprar, mas hoje a gente está vivendo um momento de baixa liquidez, Exatamente. né? O alto padrão tá lá, se Tem, Estocável. tem o seu mercado garantido. o e popular tá lá, tá funcionando. Só que, por que eu não tenho o popular em Natal? Hoje a gente só tem MRV em Natal. Falando Natal, município de Natal mesmo, né? MRV e a Terra Invest, fazendo lá no Planalto. Só. E possivelmente a Terra Invest talvez seja o último projeto dela, porque não cabe mais ela fazer em Natal. E aí a gente vai ficar com quem? Não, e o pior é Tem uma- o abandono, né? Do centro, da Ribeira. Imagine você revitalizar A gente o viu um centro projeto de em São Natal. Paulo, né? A gente Exatamente. viu lá em São Paulo um projeto exatamente desse, que foi revitalizado uma parte. Isso. E você embaixo continua era com o loja, comércio em cima, embaixo. moradia. Um retrofit Um com retrofit com. Certo? Para mim, a rua mais bonita de Natal está no centro da cidade. Chama-se Deodoro da Fonseca. É uma rua Larga, fantástica. arborizada, linda, de ponta a ponta. Quem mora ali em frente ao Nordestão, naquele prédio que a escola Pronto, fez, exatamente. o cara é maravilhado de morar ali. Privilegiadíssimo, entendeu? Né? Além da quase vista vê, para o rio e para o mar, Isso. né? Assim, ele está de frente a uma infraestrutura. Mas se não tiver o Nordestão ali, se não tivesse aquele prédio ali, talvez o Nordestão não tivesse mais ali. Aham, exato. Pois é. Na Né? Trairi com a Deodoro. Talvez o Nordestão não tivesse mais ali. Porque assim, vai vender para quem? Outra coisa, saneada. É uma área saneada, bicho. Aí você tem Alecrim, Ribeira, Centro, Saneado. com infraetura. Exatamente. Né? E abandonado. E outra coisa, qualidade de vida. Perto de Perto tudo. de tudo. Praias. Assim, eu sou um entusiasta pelo desenvolvimento da Grande Natal. Sou. Eu acho que tem que desenvolver. E com Só que razão. o seguinte, uma pessoa que trabalha em Natal e mora em Extremóis, ela vai chegar aqui, vai passar quanto tempo para ela se recuperar do estresse do transporte? Qual é a qualidade de vida e qual é a qualidade de serviço que ela vai conseguir prestar para o seu cliente no primeiro momento de trabalho dela? Não é legal, todo mundo perde. Com certeza. Eu lembro que logo no início, quando eu comecei a trabalhar, a gente assistia reportagens, a pessoa gastava 2 horas para ir trabalhar,
em São Paulo e 2 para voltar, fora o horário que ela cumpria na empresa, e eu ficava assim, mas em Natal não está diferente. Não está diferente. Como eu trabalhava com muito com RH das empresas, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer Toninho lá da Esterbon, e ele o sonho dele é povoar aquela área ali, porque assim, ele fez uma pesquisa com RH de onde vêm meus colaboradores. E na pesquisa dizia Zona Norte, Extremóis, e ele ficou. O tempo que esse povo gasta, o quanto ele poderia produzir melhor aqui na minha empresa, se aqui do lado tivesse moradia, creche, escola para os filhos, e trabalhando do lado, e tanta terra ali. Eu estava em frente ao Ateneu agora há pouco, e aí eu estava dizendo, poxa, se o cara trabalhasse aqui nessa banca aqui, e ele morasse no centro da cidade, E a pé, e ele vinha de bicicleta. Ou de bicicleta, né? Pronto. Olha a qualidade de vida. Desafogava Outra coisa, o trânsito, ele tudo. chegaria 40 minutos antes em casa, Sim. mais cedo. São 40 minutos que ele teria para brincar com o filho pequeno, que ele teria para ficar com a esposa, ele teria para curtir o jardim dele. Isso é qualidade de vida que as cidades se preocupam, né? Eu acho que chegou o ponto... todo mundo fala dos 10 anos que a gente ficou de atraso e que, graças a Deus, agora, né? A gente destravou diretor, né? e saiu do plano diretor. Mas eu acredito que precisa olhar para a cidade com esse olhar diferente de fazer algo. Por exemplo, João Pessoa começou há pouco tempo e está aí, né? Será que a gente consegue? Consegue. Eu acredito que todo mundo tem que se unir, principalmente, por exemplo, o mercado imobiliário se unir para cobrar isso, para pedir isso. A população. E quando a gente fala, isso mexe em tantas coisas que a gente não imagina. Mas, por exemplo, uma mãe ter que deixar um filho numa creche, sair para vir trabalhar do lado de cá, que mora na Zona Norte, e volta exausta, ela não vai ter energia para brincar com o filho, e o filho é no celular. E o que gera isso? Ansiedade, depressão. E a gente está vendo o que está acontecendo, o choque com as gerações. Então, é tudo... Se a gente para pensar... Tudo começa com moradia, né? Tudo começa com qualidade de vida, de olhar e ver. Você via sua mãe em casa, por exemplo, e chegou o tempo da mãe não estar mais em casa. E era a mãe da gente que dizia, vai sentar na mesa, lave a mão antes de comer, vai tomar banho antes de dormir. Lava Hoje o em pé. dia não tem mais isso. Já tomou banho, chegou da praia, já tomou banho, vai dormir salgado. Qual é a geração? Vocês eram, Ou né? então joga a bola na rua e fica com o pescoço assim, né? ó. Só as linhas. Só o colar. Um colar. Não, o dedo arrancado, a parte O chaboco do ali dedo. tinha que Aí tem que ter. ser. De praxe. Jogava em paralelepípedo, isso nem é negócio de tênis. Praxe, exatamente. Então, cada dia mais a gente vai vendo a falta disso. A gente começa a ver, já no mercado imobiliário, uma mudança de pessoas indo para condomínios que tem muita natureza, como o IB Natureza, por exemplo. A pessoa que eu fui mostrar, ele quer o quê? Ele quer criar os filhos lá e com frutas, para o filho colher a fruta e fazer o suco. Então, tá todo mundo parando para pensar. Eu preciso que meu filho seja diferente, porque a gente está vendo uma geração de crianças ansiosas, crianças aceleradas, com problemas. Porque tem tanto autista agora. Né? Eu fiz uma pesquisa nisso na época da faculdade, porque não era normal. A gente atendia todas as clínicas de psicologia infantil e, assim, cada clínica que eu chegava eram lotadas de crianças autistas. Eu digo, isso não é normal. É uma coisa que... E tudo isso, se você parar para pensar, vem lá de trás. Sem dúvida. Tem Todo filho está ausente uma de herança dessa doença da ansiedade, da velocidade da informação, bicho, sabe? É incrível. Tudo tem que acontecer rápido, tem que ser agora. A cobrança tem deles que estar todo mundo online o tempo inteiro. Tem que responder na hora. Rápido. Mas deixa eu trazer um produto de qualidade que é o Gemini da Constel. Traz aí pra gente, que é um produtaço para vocês aí. Fica aqui em Lagoa Nova. Ele vai te trazer essa qualidade de vida que a gente tá falando aqui. Solta aí. No melhor lugar para viver. No centro de tudo está você. Conectado ao melhor da cidade, em uma localização única, onde viver bem ganha um novo significado. Apresentamos o Gemini, 2 torres inspiradas na harmonia, no equilíbrio e na sofisticação. Uma nova e extraordinária etapa da sua vida, com tudo o que sempre sonhou.
Amplos apartamentos com 3 suítes em diversas plantas, sempre com máximo conforto, estilo e modernidade. Um verdadeiro clube privativo para você e toda a família, com o que há de mais completo em lazer, comodidade e qualidade de vida. Seus convidados vão amar. E Gemini é ainda o primeiro empreendimento residencial familiar do Rio Grande do Norte com o app Space da House, marca referência mundial em inovação e que vem revolucionando o mercado imobiliário brasileiro com comodidades incríveis para os moradores. Um lançamento Constel com selo de qualidade de uma das mais respeitadas incorporadoras do Nordeste e que desde 1991 vem fazendo parte de histórias baseadas na qualidade, respeito e compromisso. Vidas transformadas por empreendimentos que realizam muitos sonhos, inclusive os nossos. Agora, do alto dos seus 34 anos, a Constel dá um salto ainda maior ao lançar um empreendimento único. Gemini. Viva o extraordinário. Então, Lagoa Nova, o Gemini, um empreendimento incrível. E a sala de vendas da Constel, tu não tem ideia. Tu chega lá e diz assim, eu quero ir no 15º andar e ver a vista do meu apartamento. É, né? incrível. É incrível. Tem que viver essa Somos- impressão. Facilidade, né? Somos testemunha disso. Facilidade Lá, incrível ficamos- da gente fazer isso. Ficamos Não, o cliente, fascinados. ele não- Muito legal, bicho. Ele não consegue dizer não, entendeu? Ele se Ele vê, se vê lá. Lá, ele não É uma consegue sair experiência, dali sem... uma experiência fantástica. Quando O Constel tá de parabéns. né? Tá de parabéns. Chiquinho e Leandro. E assim, eu tenho uma relação com a Constel, porque quando a Constel era só telefonia e foi lançar o primeiro empreendimento dela aqui, o Praias do Sul, Sim. né? Eu fui o primeiro corretor a sentar lá com o Chiquinho, a gente fazer conta e tal, não sei o quê, para poder lançar. Pô, é demais. Aí vem a empresa, Ei, quando Guga, chega hoje, né? Você é história, Guga, de Natal. Eu Você é tenho história do 30 e mercado. tantos anos de mercado. Eu acho que eu tava fazendo a conta, não sei se é 32 ou 34, que eu me perdi, né? Mas aí ainda tem a história de acompanhar meu pai, Sim. né? Porque assim, desde cedo, Capim Macio, quando a gente foi lançar Capim Macio, Flamboyance e tudo isso, eu me lembro de fazer a primeira gravação do Flamboyance, a gente fez uma festa de aniversário, veio uma equipe de Maceió, porque Natal não tinha equipamento. Me lembro como se fosse hoje, 2 Kombis lotadas de equipamento, de câmera, de grua, de não sei o quê, pra gente lançar. E Marco Moreno, o grande topógrafo que nos deixou aí na pandemia, com a gente, eu me lembro disso, dentro de um Fusca, eu molequinho, devia ter 8 ou 10 anos de idade, marcando os lotes lá para construir aqueles prédios lá de cima do Flamboyance, né? Sim. E ali em Capim Macio, onde tem uma academia, por trás do Favorito ali, mais na frente tem uma academia, que tinha uma escola de natação, acho, uma coisa assim, mais à frente um pouco. Ali aconteceu um crime que ficou famoso em Natal como o Monstro de Capim Macio. Não sei se você lembra dessa história. Lembro demais. Vilarim. Vilarim, o monstro de Capim Monstro Macio. de Capim Macio. Era uma família alemã, se eu não me engano. Né? Era uma Isso senhora mesmo. alemã e os filhos, empregado e tal. E o cara- caseiro... ele era o caseiro. o caseiro que deles. matou... Matou a família todinha, Todinho. só ficou ela. E ela teve a capacidade de perdoá-lo. Incrível, né? Foi grande da parte dela. Então, né? essas histórias. Ponta Negra era uma praia, uma praia de veraneio. Né? Exatamente. Ai, Eu fui morar em Ponta Negra em 79. Você nem era nascido. não. Né? Então, assim... Você poxa, deve ter aprendido a dirigir onde era o aeródromo depois. Eu aprendi a dirigir ali. Ali. Exatamente. E onde hoje, eu até tinha feito sempre fui um entusiasta de que ali virasse um parque. Sim, com E certeza. eu escutei essa história várias vezes e fiz uma postagem falando que, poxa, que presente Natal ganharia Isso. se fosse feito o parque ali, né? E aí, com 20 dias depois, saiu a prefeitura dizendo, vou fazer o parque aqui e tal, não sei o quê. O Parque Linear. Né? O Parque Linear. E aí uma pessoa do secretário chegou e disse, eu quero saber como é que você está tendo essas informações aí. Disse, cara, o passarinho me contou aqui.
Mas assim, que presente para Natal? E aí tem uma discussão, que aí é uma opinião minha, eu, Guga de Macedo. Muita gente diz, não, porque vai mexer na mata. Ali não tem mata, tem mato. Quase não É tem verdade. mata, Tem mato. mato. Você disse tudo. Né? Ali é uma pissarreira. Ali já foi uma pista de pouso do Aeroclube. Os aviões, não só os aeromodelos, que foi um tempo ali... Mas os de pequeno porte... Não, e os grandes aviões que eu digo assim, avião de 2 pessoas, 3 pessoas, pousavam ali. Sim, sim. Né? Então, poxa, é uma pissarreira. Foi pista de motocross, foi pista de corrida de carro. Isso. Né? Era um namoródromo. Namoródromo, muita gente fora é o bosque dos namorado, namorados também, né? Então, assim, a gente tem uma... Se você subir, você vai ver que você tem uma pissarreira ali. Isso. E tem mato. Porque muita gente vê só aquela parte ali, acha que ali é tudo, Mas por trás, se você pegar numa vista aérea, você vê que tem uma clareira Quando a gente- gigantesca Exatamente. ali por dentro. Ou E seja, aí fica não... uma briga. Aí João Pessoa está ganhando um investimento bacana. Eu sou um cara que sempre peguei onda, então eu sempre fui um cara apaixonado pela natureza. Então, assim, eu defendo muito a natureza. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Hotel de Selva, na Amazonas. Né? E vi que, com interesse, né, e fazendo da maneira certa, você pode fazer tudo Sem prejudicar, sem prejudicar o meio ambiente. É isso aí. Então, a indústria do não, para mim, é a indústria que desenvolve a corrupção. Porque toda vez que você tem um não, alguém vai dizer, eu tenho um jeitinho Ele tem uma para facilidade para vender. resolver. Né? É isso aí. Então, assim, eu cheguei em Recife agora e eu estava com um amigo dizendo, poxa, quando é que Natal alguém aprovaria a construção de um shopping desse à margem de um mangue? Manguezal, Né? Que é o caso do Rio Mar. Cara, mas é tudo muito bem cuidado. Isso. Né? E como E assim- estaria se não tivesse lá, né? E eu esse lembro cuidado. que existe essa coisa lá em Mãe Luísa de não poder remembrar um lote. Existe isso, né? Então, assim, o que é que você está dizendo? Não, continue as casas pequenas com a mínima condição possível. Se o cara pode comprar 2 lotes, remembrar e melhorar o padrão, não pode ser feito. Pois é. Né? Não, é porque já vamos tem muita expulsar coisa. as pessoas. Não é expulsar ninguém, mas você tem que dar qualidade. E na hora que você não permite, o cara vai fazer uma fossa negra, o cara não vai ter o menor cuidado e não é que ele não queira, é que ele não vai ter a condição de fazer. Verdade. Né? Ponta Negra teve um imbróglio gigante, tinha aprovado uns prédios e tudo, e tinha um projeto num dos prédios que era de um grupo paulista que tinha um beneficiamento de uma escadaria, né? Próximo ao morro. Uma escadaria que pouca gente, quem usa mais é o pessoal da vila. Antes tem um barzinho lá na frente que é bem famoso, que agora está fugindo o nome. Então foi embargada a obra. Até hoje, a escada está do mesmo jeito. Não desce ninguém que tenha qualquer dificuldade de mobilidade, a pessoa não desce. Além do esgoto, está descendo na escadaria o tempo todo. Então, assim, caramba, É uma não se incoerência. deixa fazer para ficar o lixo. Isso. Né? É uma falta de... a gente sabe nem como dizer, porque quer proteger sem proteger. Sem Acaba Quer proteger, bicho. A- Mas é assim, como se a... incongruência mesmo, Não, né? e como se o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade fosse trazer só malefícios. Deixar na mão correta, com as cobranças corretas, porque a gente Exato. sabe que para fazer qualquer coisa hoje são Tantas tantas exigências que- exigências. Mas isso A vai gente tem que mudar. provar Eu tô vai, otimista, vai. meu A amigo. gente tá bem Eu tô otimista. Eu tô também. otimista. A Constel mandou um presentinho para vocês. Eita, que beleza. bacana. Olha só. É? Certo? Obrigada. Uma... Ah, a turma boa aí, ó. Aqui. Pra você Olha lá. aí, Beto, também, ó. Dá pra botar aí um gelinho, levar Show de a bola. água, o guaraná, O uma lanchinho cervejinha aqui, também, a cervejinha né? que ninguém é de ferro, né, Guga? Não tem mal nenhum, né, Show em de fazer bola. isso. Muito obrigado. Então, Agradeço. a gente tem aqui no Papo com Café o que a gente chama de pergunta do milhão, certo? O Papo com Café é uma extensão do mercado imobiliário e a gente está aqui sempre à disposição para qualquer notícia que vocês tenham da Nautilus, o que vocês quiserem colocar, conversar. Oi, tem notícia aí, novidade aí?
Então pode mandar pra gente. Pode deixar. Aí tem a pergunta do milhão, que é... Eu vou começar com você, tá certo? O que é que a Elaine Oliveira não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Deixa eu pensar. Eu acredito muito que as pessoas podem ser melhores do que elas são. Acredito que esse é o meu propósito de vida. Eu trago isso para o mercado imobiliário, que a gente pode olhar para o cliente não como dinheiro ali, mas como uma pessoa que a gente está ajudando a melhorar de vida, fazendo a cidade crescer, como a gente falou. É o único meio de fazer a cidade crescer. O mercado imobiliário é o que mais vai trabalhar para isso e continua. Mas que a gente precisa se unir mais. Precisa de um olhar diferente para que nossa cidade chegue aonde as outras estão chegando. A gente fala muito do poder público e realmente tem coisas que não dependem da gente, que infelizmente, se tivesse na mão da gente, mas se todo mundo... Sabe a história da formiguinha? Quando ela era a formiguinha e os gafanhotos vinham comer tudo da formiguinha, até o dia que uma disse, vamos se juntar que nós somos mais fortes que eles. Quando se juntaram, venceram o exército de gafanhoto. Então, eu acho que se a gente se unir, vai dar certo. É bem por aí, eu também concordo com isso. É importante demais. E a gente vê isso muito no turismo e numa série de coisas, porque as pessoas vão lá e fazem, né? E o mercado imobiliário é bem resiliente. E você, Beto Fonseca, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Eu acho que seria algo, Guga, referente ao nosso propósito, certo? A gente não está aqui por acaso. E quando se fala em propósito, a gente fala nesse ramo de lar. E não há nada mais precioso do que o lugar que você vive. Então, o nosso cuidado é ter esse olhar de descobrir, junto com você, o lugar ideal para você estar com a sua família, né? O berço, é onde tudo acontece. Enfim, eu acho que lar é o lugar mais sagrado que existe de uma família. É isso. Bacana, que legal. Liga aí, isso é bom demais. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês, né? O Papo com Café fica sempre com muita alegria, um coração cheio quando vem pessoas assim, que sempre vieram, pessoas assim como vocês, que aqui entregam bastante. Eu sei que a gente tem muito papo ainda, não né? É? Então, assim, é bom porque fica um gostinho de quero mais, né? Primeiro de uma série, vamos dizer assim, né? Primeiro de uma série. A gente pode fazer Eu sempre, quando vou gravar, eu gosto de mostrar muitos bastidores. Porque quando eu comecei a estudar o mercado imobiliário, a gente só vê... Tem uns que só mostram a parte bonita. Aí eu disse, gente, ninguém vai mostrar as dores não da gente, o que a gente passa, esperando no sol quente e cai, né? Aí a gente pode fazer isso, relatos de um corretor, dia a dia do corretor que ninguém conta. A gente teve uma época na pandemia que a gente soltou assim os contos, o quê? Foi cada história engraçada, Vilas mandou umas histórias. Imagina. Mas eu vou pedir licença a vocês aqui para falar de uma coisa muito importante, que a gente já citou aqui, e que é esse momento que a gente vive hoje, né? Dessa doença mundial que é a tal da depressão, que deixa a gente aí. Então, assim, liga para aquele teu amigo, chama ele para um café, conversa com ele, mesmo que ele esteja sorrindo do teu lado, né? Às vezes ele está passando por uma situação que precisa desse carinho, desse abraço, né? Desse cafezinho quente que sempre aquece o coração. Então, não perca tempo, né? Ó, a galera gosta disso aí, ó, bacana, é importante demais, né? Não? Isso é fundamental pra gente. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito grato de verdade vocês, né? Nós agradecemos também. Guga, a gente agradece. Viu? Show de bola. É bom demais. Então, até o próximo. Esse é o Papo com Café, o podcast do mercado imobiliário do Rio Grande do Norte. Valeu! Show! Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora tomar café pra aquecer o coração. Se achegue logo.